Como seria a sua vida se, em vez de prisioneiro dos próprios impulsos, você exercesse o pleno governo sobre suas emoções? Se nada fosse capaz de roubar a sua paz, se nenhuma circunstância tivesse poder para te desestabilizar. Esse é um nível de domínio que poucos alcançam. E você gostaria de alcançar? E hoje eu vou revelar alguns princípios e mostrar de forma prática como desenvolver este controle de maneira real e eficaz. Eu vou te mostrar também porque nada, absolutamente nada tem poder para te destruir, a não ser que você conceda este poder. Pode soar como um exagero, mas não é. Uma ofensa, ela só machuca quando você aceita como verdade. A rejeição só paralisa quando você constrói a sua identidade a partir da validação alheia. Verdade ou não? E a ansiedade só se fortalece quando você entrega a sua paz a fatores que jamais estiveram sob o seu controle. O erro da maioria é viver como marionete das circunstâncias. Se o dia tá bom, está tudo bem. Se elogiam, sorriem. Se criticam, desabam. Isso não é viver, gente. Isso é ser conduzido. Mas hoje eu vou te apresentar 6 lições que você pode aprender se tiver coragem de aplicar. E olha, elas vão te levar a um novo nível de autocontrole, de domínio emocional, de consistência e de verdade. Então, se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, inscreve-se aqui no canal, curta o vídeo e também, ativa o sininho para você receber as notificações. E toda semana tem 2 vídeos aqui no canal para você. Lição número 1. Pensamentos não são ordens. São estímulos que precisam ser analisados. Pensa comigo, presta atenção. Se você segue tudo que surge na sua mente, se torna prisioneiro de algo que muitas vezes nem é realidade. É apenas barulho mental. Um pensamento não é uma verdade definitiva. Ele é só uma possibilidade. O problema é que a maioria das pessoas confundem aquilo que pensam com aquilo que é. Se a mente diz, você não é bom o suficiente, aí elas acreditam. Se surge o pensamento, ela não te ama, já começam a sofrer antes de qualquer coisa. Se aparece, eu não dou conta disso, desistem antes mesmo de tentar. O seu cérebro nem sempre joga ao teu favor, sabia disso? Ele produz pensamentos baseados, sabe em quê? Em memórias, em traumas, em medos, em experiências passadas, não em lucidez ou sabedoria. Por isso, quem vive obedecendo tudo o que pensa, vive instável, inseguro e confuso. Você pode observar os seus pensamentos sem se confundir com eles. Como um juiz que escuta os 2 lados antes de decidir com calma. Na prática, isso significa que quando a mente traz um pensamento negativo, você pausa, pergunta: isso é de fato verdade ou é apenas medo? Essa ideia me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar?
Imagine que sua mente é uma mesa e os pensamentos são pessoas dando opiniões. Você não precisa concordar com todas. Pode ouvir, agradecer e simplesmente escolher. Ou ignorar. Preste atenção. É fundamental entender que não são os acontecimentos que perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ou seja, não é o que você vive, é o que você pensa sobre o que você vive. Quando você aprende a filtrar pensamentos em vez de segui-los automaticamente, você se torna livre. Livre do medo que não são seus, livre das inseguranças plantadas, livre da ansiedade que nasce das histórias que a mente cria. Lição número 2. Quem domina o próprio impulso, governa o próprio destino. Observe a sua vida. Quantas decisões equivocadas você já tomou? Falou além do necessário? Se entregou demais? Gastou o que não podia? Confiou em quem não merecia? Tudo por causa de um impulso. A maioria das pessoas compromete o futuro porque não sabe controlar o agora, o presente. O impulso é uma armadilha, filho de Deus. Ele promete alívio imediato, prazer rápido, reação instantânea, mas cobra caro depois. Você já fez um empréstimo no banco? Pois é, a cobrança vem em dobro depois, com juro. Dominar o impulso é colocar os sentimentos sob o controle e dizer: você não manda em mim. Quem decide sou eu, cacete. Na prática, então, isso significa que quando surge a vontade de bum, de explodir, responder na hora, correr atrás ou desistir, você para, respira e se pergunta: essa atitude me aproxima ou afasta da vida que eu quero construir? Todo ser humano forte começa pelo autocontrole. Não importa quanta inteligência você tem. Se não controla o impulso, ele controla você. Simples assim, amigo. E controlar não é reprimir, é direcionar. Quer um exemplo? Preste atenção. Sentiu raiva? Não destrua. Transforme essa raiva em foco. Sentiu desejo? Não se perca. Transforme em disciplina. Sentiu dor? Não fuja. Transforme em força. É assim que os grandes vencem. Eles não seguem o primeiro impulso, eles dominam o primeiro e escolhem a direção certa. No fim, não é o mais inteligente que vence, nem o mais talentoso. É aquele que consegue dizer não para si mesmo quando todos os outros dizem sim. Porque quem vence o impulso governa o próprio destino. Lição número 3. A raiva é uma punição que você aplica a si mesmo pelos erros dos outros. Reflita com honestidade. Quantas vezes você passou horas ou até dias remoendo, parecendo um cavalo, um boi, algo que alguém te fez? Enquanto a outra pessoa seguia a vida tranquila, sem sequer lembrar do ocorrido. E você estava ali, se castigando, alimentando a raiva, correndo, carregando um peso que nem é seu jumento, e ainda achando isso justo. Sentir raiva não é justiça, é autossabotagem. A raiva te corrói por dentro, faz você agir sem pensar, dizer o que não deve, se afastar de quem ama e muitas vezes destruir em minutos o que levou anos para construir. A raiva não atinge quem te feriu, ela atinge você. Na prática, isso significa que quando a raiva surge, você tem duas escolhas:
usar essa raiva, esse sentimento, como energia para atacar e afundar ainda mais, ou respirar fundo, compreender que aquilo veio te ensinar e se fortalecer. Se alguém te irrita, é porque você permitiu, meu filho. E detalhe, tá? Você permitiu que o seu julgamento fosse afetado. Simples assim. A raiva só entra se você abre, ó, a porta. Ela só cresce se você alimenta e só permanece se você escolhe não soltá-la. Isso não é passividade, isso é força emocional. É não permitir que o erro do outro determine o seu estado interno. Imagine que você está segurando brasas na mão, esperando o momento certo de jogar em alguém. Quem vai quebrar primeiro? A tua mão! Então, da próxima vez que a raiva subir, lembre-se, ela é um veneno que você toma esperando que o outro sinta o efeito. E quem aprende isso de verdade nunca mais se pune pelos erros dos outros. Lição 4. Nada externo exerce poder sobre você sem a tua permissão. Pensa por um instantezinho e reflita com profundidade. Nada que venha de fora tem capacidade de te desequilibrar, a menos que você conceda esse espaço. Pode parecer um exagero, mas é a realidade. Uma ofensa só machuca quando você aceita ela como verdade. E aí o problema não é o outro, o problema é você, filho de Deus. A rejeição só paralisa quando você condiciona o seu valor à aprovação alheia. A ansiedade só assume o controle quando você entrega a sua serenidade a algo que não está sob o seu domínio. O grande erro de muitas pessoas é viver como reféns do que acontece ao redor. Se um dia está bonito, elas se sentem bem. Se receber um elogio, se animam. Mas basta uma crítica para desmoronarem-se por completo. Isso não é liberdade. É estar submetido a tudo menos a si mesmo. E o que isso significa na prática? Significa que, da próxima vez que alguém tentar te provocar, você respira fundo, entra em coerência cardíaca e se questiona: essa pessoa merece influenciar o meu estado? E mais, quando algo sai errado, você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passe a perguntar: como posso crescer com isso sem me perder emocionalmente no processo? Assim como os estoicos, precisamos compreender que o mundo será injusto, que as pessoas mentirão, que perdas acontecerão e que críticas virão, muitas vezes sem motivo, mas você precisa saber que existe um único lugar onde o caos não entra: a mente de quem se protege com consciência. Imagina só um castelo. Você é o portão. Você decide quem entra. Você escolhe o que te afeta, amigo. Você é o filtro entre o que o mundo lança e o que realmente alcança o seu coraçãozinho. Quando você entende isso, nasce uma força silenciosa, porque você para de tentar mudar os outros e começa a transformar a si mesmo. E acredita, viu? Quem alcança esse nível não abala mais por qualquer coisa. Lição número 5. O silêncio é a resposta mais poderosa diante do desrespeito. Você já percebeu que muitas vezes o que mais incomoda quem tenta te provocar não é a sua resposta, mas a sua ausência de reação? O desrespeito só cresce quando você o alimenta. Gritar-se, justificar, revidar,
Tudo isso pode parecer força, mas frequentemente é apenas, sabe o quê? Descontrole. O verdadeiro poder está no que você escolhe não fazer. Silêncio não é fraqueza, meu amigo. Silêncio é domínio. É olhar para a situação e afirmar assim, ó, sem palavras você não merece minha energia. Na prática, isso exige, sabe o quê? Maturidade. Exige conter o impulso de responder imediatamente e suportar o orgulho pedindo revanche e escolher a paz quando o ego clama por conflito. Isso vale para discussões familiares, ofensas nas redes sociais. Eu lembro que muitas vezes, meu Deus, eu olhava um monte de comentário assim, me xingando e falava assim, puta que pariu, eu vou responder. Mas depois eu respirava fundo e falava assim, esses haters não merecem isso. E aí, a vida continua. Muitas vezes, o ataque vem de alguém que já está derrotado. Derrotado por dentro. Que apenas sabe o que ele quer fazer? Te levar junto com ele. Por isso, da próxima vez que alguém te desrespeitar, não se apresse em responder. Respire, entre em coerência e, se for preciso, permaneça em silêncio. O silêncio, quando vem de quem governa a si mesmo, meu querido, ensurdece os outros. Ele comunica que você não precisa provar nada, que a sua paz não está à venda e que o seu valor não se discute com quem não sabe reconhecê-lo. Quem aprende a dominar o silêncio, aprende a dominar a si mesmo, porque só quem está inteiro por dentro consegue calar por fora. Se você chegou até aqui, ó, eu quero te dar os parabéns, porque poucos têm a disciplina de ouvir até o fim. E isso prova que você é um dos melhores. Você está realmente decidido a transformar a sua vida? A sua liberdade começa, meu querido, quando você aprende a responder com lucidez e não a reagir por impulso. A verdadeira força não está em dominar o mundo lá fora, mas em governar o universo que existe dentro do teu coração. E se esse conteúdo fez sentido para você, ó, não esquece, hein? Curte, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. E não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para você.